Fala, galera, retornando aí para nossa isolada de direito administrativo, nosso primeiro simulado. Ele é sempre composto de duas etapas. Uma explicação sobre um tema do tópico e as duas questões ou mais questões, conforme for o caso. Às vezes, né, ao longo da nossa isolada aí, pode ser até que eu mescle a questão com a explicação. Eu já, no mesmo bloco, eu já falo, ó, explicação é essa e vamos resolver essa questão. Pode ser que aconteça. Nesse nosso primeiro simulado, eu optei por primeiro fazer a explanação sobre o assunto licenças e depois resolver as questões. Essa questão, repara que eu vou sempre manter o número do simulado da isolada para vocês se posicionarem. É a nossa primeira questão da nossa isolada de direito administrativo. É uma questão do TRF, 4ª Região, de Técnico Judiciário, de 2014. Galera, primeiro detalhe. Dentro do blog, né, eu tenho aquele pacotão de questões da FCC de 2014, são 100 questões. Essas 100 questões são do primeiro semestre de 2014. Na nossa isolada de direito administrativo, eu vou trabalhar só as questões do segundo semestre de 2014. Até porque aquela galera que comprou o pacotão já viu, já sabe. Então, eventualmente pode aparecer uma questão do primeiro semestre? Pode, mas não vai ser a regra, vai ser a exceção. Dessas 115 questões que eu vou trazer para vocês, no máximo 5 vão ser do segundo semestre de 2014. Só o assunto de ética, que eu estou tendo um pouco de dificuldade em encontrar questões da FCC recentes, então pode ser que eu trabalhe um pouco mais antiga com vocês, tá? Na verdade, ética eu estou pensando até em não trabalhar, só em disponibilizar para vocês, porque ética é leitura, né? Então não tem muita explicação para dar para vocês sobre ética. É pegar o decreto e ver onde é que está o erro. Bom, vamos lá. Vou botar a tela cheia para ficar melhor, porque a questão é grande, ó. É uma questão que eu achei bem interessante, porque o examinador ele conjugou a concessão da licença para interesse particular, que a gente já sabe tudo, com a parte de proibições da Lei 8.112. Então, ela conjugou a concessão da licença com a parte de proibições. Vamos dar uma lida. O TRF da 4ª Região concedeu a Juliano, servidor público federal, ocupante de cargo efetivo, licença para trato de interesse particular pelo prazo de 3 anos sem remuneração. Então, nessa primeira parte, a gente vai analisar a concessão da licença, se ela foi correta ou não. Então, olha só. Primeiro, Juliano tem cargo efetivo, então beleza. Segundo requisito, o prazo máximo de 3 anos, tranquilo. E terceiro, sem remuneração. Beleza. A licença não falou de estágio probatório, então não me interessa essa informação. No curso da aludida licença, especificamente durante o período de 1 ano, Juliano participou da gerência de sociedade privada. No desempenho da atividade de gerência, foi devidamente observada a legislação sobre conflito de interesse. Bom, o que a banca organizadora está querendo te trazer de informação aí nessa situação? Se a gente pegar o artigo 117 da Lei 8.112, o inciso 10, ele fala que o servidor ele é proibido de exercer gerência ou administração de empresa, né? E exercer o comércio, salvo na qualidade de acionista ou cotista. Beleza. Então a regra é que o servidor ele não pode exercer gerência ou administração de empresa. Por que essa proibição? Qual é o dado histórico? Porque presume-se que se o servidor exerce gerência ou administração numa empresa, esse cara não trabalha no serviço público. Ele fica o dia todo lá na sua empresa tomando conta. Então a ideia é justamente proibir aí que o servidor exerça gerência e administração para que esse cara foque no serviço público. Essa é a essência da proibição. E a Lei 8.112, ela traz uma regra lá no parágrafo único, que ela fala que, salvo, ele até pode exercer gerência e administração se ele tiver de licença de interesse particular. Então, se ele tem uma empresa e ele quer tocar a empresa dele, ele pode? Pode. Ele pode ser sócio-gerente, sócio-administrador? Pode. Ele pede licença de interesse particular e ele vai exercer gerência e administração. E eu tenho também que observar a legislação de conflito de interesse. Vou dar um exemplo. Sou fiscal da Receita Federal e eu tenho uma empresa de consultoria. Aí eu quero tocar minha empresa. Peço a licença sem remuneração, ela está indo bem, vou pedir a licença sem remuneração da Receita e vou investir na minha empresa, vou ser o sócio-gerente, vou ficar de frente do negócio. Só que, galera, consultoria para o fiscal é uma atividade meio que incompatível. Como é que eu vou dar consultoria para uma empresa sobre imposto de renda se eu fiscalizo essa empresa, né? Então, nesse caso, provavelmente, por força do conflito de interesses, o servidor ele não vai poder retornar depois.
Então, quer dizer, ele pode ser sócio-gerente, administrador da empresa dele? Pode. Ele pede licença para interesse particular. Mas toma cuidado, porque você tem que observar se a atividade da sua empresa não entra em conflito com a atividade do seu cargo, porque isso pode te dar problema futuro. Então, é por isso que a questão deixou claro que não há conflito de interesse entre a atividade da empresa e a atividade do cargo. Então, repara que tudo foi correto. A concessão da licença foi correta e essa questão de exercer gerência ou administração, tanto de licença, não há impedimento algum. Então, com isso, ó, ficou fácil. Gabarito letra B de bola. É admissível na situação narrada no enunciado. Para não passar em branco, vamos dar uma lida nas outras alternativas? Olha só, é vedada, pois a gerência em questão deve ser exercida pelo prazo máximo de 6 anos. Galera, não existe essa vedação. Vedada, pois a lei expressamente proíbe em qualquer hipótese gerência de sociedade privada por servidor público federal. Onde é que está o erro? Em qualquer hipótese. Existem as exceções do parágrafo único, uma delas é justamente essa, servidor estando de licença de interesse particular. Vedada, sendo possível, apenas na hipótese de licença por motivo de doença em pessoa da família. Errado. Licença de interesse particular é um dos casos. Admissível, apenas no caso de participação do conselho de administração da empresa em que a União detenha, direta ou indiretamente. Errado, isso não existe mais. Então, gabarito realmente, a letra B de bola é a nossa melhor alternativa. Tranquilo, galera? Então, a questão ficou fácil. Primeiro, com base na nossa explicação anterior, a gente já sabia como é que a licença era concedida. E segundo, com essa parte de proibições, é até bom lembrar. Gustavo, e se o servidor, por acaso, ele contrariar a lei? Se ele exercer gerência ou administração numa empresa e ele não tirar a licença. E aí, como é que funciona? Qual é a pena que pode ser aplicada a esse cara? A pena é a demissão. Galera, a parte de proibições e as penalidades tem uma correlação direta e você tem que gravar. Até o dia da prova, você tem que gravar o artigo 117 da Lei 8.112 e correlacionar com as sanções que vão ser aplicadas ao servidor. Não tem jeito, tá? Bom, a outra questão é a segunda. A segunda questão aí do simulado, que eu vou corrigir com vocês, eu achei interessante, com um assunto pouco falado. E a Fundação Carlos Chagas explorou na prova de promotor de 2014 do Ministério Público do Estado do Pará. Vamos dar uma lida? Quincas Borba é servidor extranumerário de autarquia estadual, tendo ingressado nos quadros da autarquia em janeiro de 83, isso é um dado relevante, sem submeter-se a concurso público. A referida autarquia, em 2013, promoveu concurso interno para os extranumerários, por meio do qual Quincas Borba foi nomeado para o cargo efetivo. Bom, vamos fazer uma análise desse enunciado para entender aonde a questão quer chegar? Galera, primeiro, o servidor, ele entrou, né, nessa autarquia estadual em janeiro de 83. E aí, eu quero saber a primeira pergunta. Esse cara é estável? Galera, isso é o que a gente chama de estabilidade extraordinária. A gente sabe as regrinhas para aquisição da estabilidade, lá do artigo 41 da Constituição. Para ter estabilidade, o servidor tem que ter cargo efetivo, tem que ter sido aprovado em concurso público e ele tem que ter mais de 3 anos de efetivo exercício. Essa situação é excepcional, porque o Quincas ele ingressou no cargo sem concurso público. Então, é uma situação diferenciada. Mas é uma situação que tem amparo constitucional. Lá no ato das disposições constitucionais transitórias, nosso famoso ADCT, no artigo 19, eu tenho uma situação trabalhando a estabilidade extraordinária. O artigo 19 do ADCT, ele fala que o servidor que já estava há mais de 5 anos de efetivo exercício, na data de promulgação da Constituição, ele adquire a estabilidade. Então, na verdade, é uma situação extraordinária para proteger aquele servidor que já estava há um tempo no serviço público. Então, se ele... Qual é a data da promulgação da Constituição? Primeira coisa que eu tenho que saber. 5 de outubro de 88. Então, se o cara já estava há mais de 5 anos
Nessa data, dentro do serviço público, ele adquiriu uma estabilidade extraordinária. Ainda que ele não tenha feito concurso, ainda que ele não tenha cargo efetivo, ele adquiriu estabilidade. Então perceba que o Quincas, ele não fez concurso público, mas ele tem a estabilidade. Ele não tem cargo efetivo, mas ele é estável. É uma situação extraordinária, protegida, amparada pelo ADCT, pelo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, artigo 19. Tá? Então, repara que a questão foi cautelosa ainda, que ela botou janeiro de 83. Porque se ela bota só 83, eu ia ficar na dúvida. Peraí, mas qual foi o mês? Se ele entrou em novembro, ele está fora da regra. Então, ele tem que ter entrado 5 anos antes de 5 de outubro de 88. Tá? Bom, beleza. E aí, a segunda parte da questão fala que ele fez o concurso interno. Galera, é possível concurso interno pela atual regra da Constituição Federal? Não. Repara que isso já ocorreu em 2013. Ou seja, a Constituição de 88 já está em pleno vigor, né? Já está completando aí seus 25 anos. E a gente sabe que hoje, pelo regulamento atual, é vedado a realização de concurso, é vedada a realização de concurso interno. O concurso hoje é público e acessível a todos. Hoje, por força do princípio da isonomia, né? A ideia é o concurso público. Eu vou garantir igualdade de condições a todos que querem ter a chance de ingressar no serviço público. Hoje não existe mais a chance do concurso interno. O que era o concurso interno que tinha antigamente? Você passa para técnico do TRT, para técnico do INSS, faz uma provinha interna e vira analista. Isso é possível? Não mais, tá? Bom, então eu já sei que a primeira situação está correta e a segunda está incorreta. E o grande detalhe, Gustavo, o Quincas, ele é estável pelo ADCT artigo 19, perfeito. Mas ele é efetivo? Não. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou a respeito e ele fala o seguinte, ó, essa galera amparada lá pelo artigo 19 do ADCT, ela tem a estabilidade extraordinária. Isso está escrito na Constituição. Mas ela não tem efetividade. Por quê? Porque efetividade é um atributo ligado ao cargo. Vai ter efetividade quem tem cargo efetivo. Eu sou servidor efetivo, concursado, fiz concurso, sou auditor do tribunal, sou servidor efetivo. Você, quando entrar no INSS, no TRT, no TRF, no TCU, você vai ter cargo efetivo. Você vai ter efetividade e, após 3 anos, vai ganhar a estabilidade. Essa galera amparada pelo ADCT artigo 19, ela tem a estabilidade extraordinária, uma situação excepcional, mas ela não tem efetividade. Então, mais uma coisa para agregar. São 2 conceitos distintos. A efetividade é um atributo do cargo que você ocupa. Vai ser efetivo quem tem cargo efetivo. Já a estabilidade, ela tem a ver com o tempo de serviço. A gente costuma dizer o seguinte, ó, efetividade está ligada ao cargo. Estabilidade está ligada ao serviço público. A Carlos Chagas já botou uma questão que falava assim, o servidor, como é que era? Deixa eu lembrar aqui. A estabilidade garante a permanência do servidor no cargo público. Tá certo? Errado. A estabilidade garante a permanência do servidor no serviço público. Cuidado. A FCC já cobrou isso e deu como errado, porque está errado. A estabilidade não é no cargo, é no serviço. Quer ver a maior prova disso? Dá uma lida no artigo 41, lá no seu parágrafo 3º. O que a gente aprende? Que o servidor estável vai ser posto em disponibilidade quando seu cargo for extinto. Se o seu cargo pode acabar, se o seu cargo pode ser extinto, e você vai para a disponibilidade, repara, a disponibilidade vai garantir que você permaneça no serviço público até ser aproveitado em outro cargo. Mas o seu cargo nem existe mais. Então a estabilidade não é no cargo, é no serviço, tá? Bom, então agora depois dessa análise ficou fácil. A gente percebe aí que o gabarito, ó, é letra C, vou sentar aqui para a gente poder ler junto, ó. É dotado de estabilidade na função que ingressou na autarquia por força de disposição transitória constitucional, artigo 19.
Porém, não pode ser considerado de titular de cargo efetivo, pois é inválido o provimento de cargo dessa natureza por concurso interno. Como eu falei para você, da Constituição de 88, ela acabou com essa possibilidade de concurso interno para troca de cargo. Isso não existe mais. E aí, galera, as outras alternativas aí, todas elas se contradizem, eu acho que a gente não precisa nem dar uma lida nelas, tá? Bom, com isso, a gente corrigiu aí as duas questões, conforme prometido, e a gente deu uma abordagem geral sobre o tema licenças da Lei 8.112, que é um negócio que sempre cai. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa caminhada, do nosso primeiro simulado. Próximo simulado já tem assunto novo, né? É improbidade administrativa, né? Improbidade administrativa e princípios do direito administrativo. E aí a gente vai trabalhar também mais um tema e mais algumas questões. Então, galera, até a nossa próxima isolada, até o nosso próximo simulado. Grande abraço, bons estudos!